minha mãe. Eu tenho um costume, eu desenvolvi isso, na verdade, porque eu não sou daqui de Natal. Então a minha família também não é, eles não moram aqui, eles moram em São José de Mipibu. E não tem como eu ter a rotina que eu tenho hoje estando lá. Então hoje eu moro sozinha. E aí eu me senti aquela filha, durante muito tempo eu me senti aquela filha ingrata, aquela filha distante, porque a minha rotina ela tomou conta de mim. Passo o dia trabalhando, passo o dia longe. E há muitos dias que eu não troco uma mensagem com a minha mãe ou com meu pai. E eu ficava pensando, meu Deus, como eu sou horrível de fazer isso. Preciso dar um jeito. Então, há dias em que a única mensagem que eu mando é bem cedo, assim que eu estou indo para o trabalho, por volta das 7. E eu digo, bom dia, a bênção, Deus lhe abençoe também. Hoje meu dia vai ser muito corrido, eu vou ter que fazer isso, e aí eu saio falando. E eu não vou ter tempo. Qualquer coisa deixa aqui no WhatsApp, que se eu tiver alguma brecha ou no final do dia, eu olho. Só deixar aqui. Mas já sabe que vai ser corrido. E ela entende, meu pai também. Eu sempre tento mostrar para o mundo uma figura competente, séria, ao mesmo tempo que gentil, que aberta a ajudar, a conhecer as pessoas, porque eu comecei muito cedo na carreira, muito cedo. Então você imagina, muito do que eu sou já foi forjado dentro do jornalismo. E eu me criei ali dentro também. Só que, e aí eu cito uma frase que eu escutei de César Tralli, quando ele estava recebendo ali o comando do Jornal Nacional. Nós, repórteres, somos feitos das vivências de todos os dias. Então, o que eu mostro hoje ao mundo, além dessa Mari, para sempre mostrar um lado mais profissional, é também mostrar tudo isso que eu vivo. Então, tem dias que eu tô mais realmente na minha, porque a pauta, ela não foi tão leve. Foi uma pauta que eu vi uma história muito difícil, foi uma pauta policial com um crime muito difícil. Ou às vezes eu tô muito feliz, porque a pauta foi muito boa, foi muito próspera, foi um assunto assim, de encher o coração, encher os olhos. Então a Mari hoje, ela mostra para o mundo mais desse lado profissional, sim, mas não deixa de ser uma Mariana humana que sente aquilo de todo dia. O que eu escondo de mim? Mariana. Muitas vezes eu me esqueço que eu tenho 21 anos. Muitas vezes eu me esqueço que pode-se dizer, eu sou uma menina. Uma menina. Que vez ou outra em casa, tá com o cabelo preso, desgrenhado, que tá sem maquiagem, que tá sem um cílio postiço, que não tá com tantas joias, ou um salto, ou uma roupa assim. E muitas vezes eu me escondo de mim. Me escondo de ser essa menina. Porque eu me sinto muito mais pronta quando eu tô de Mari. Quando eu tô assim. Eu diria que nas câmeras da TV, uma Mariana mais brincalhona, mais sorridente. E essa Mariana eu consigo trazer ela mais na rádio, hoje. Então, por muitas vezes, e eu sempre tive essa visão de que pela pouca idade, 21 anos, o que eu precisava era sempre mostrar uma Mari mais séria, com mais postura, para ganhar mais credibilidade. E agora, passados já cerca de 3 anos, na mesma rotina, eu consigo trazer pontualmente a Mariana para frente das câmeras. Quando
Eu tô num ao vivo que é de entretenimento, que é de uma festa, e aí eu sorrio mais, eu solto uma piadinha pro apresentador, alguma coisa assim. Quando eu não imposto tanta voz. Então isso aí também é um lado Mariana que eu escondo um pouco. Olha, a comunicação em si, ela se tornou um sonho. E algo que eu encontrei pra minha vida. Algo que eu sei que é pra vida. Tal qual William Bonner, que disse também no Jornal Nacional enquanto se despedia, eu espero que eu dê certo, porque eu não sei fazer outra coisa. É isso que eu sei fazer, estou aprendendo todos os dias a fazer. Mas é um trabalho de muitas abdicações. Veja, nós estamos próximos ao final do ano. Então, se nas férias escolares a gente tira férias e realmente não trabalha, não estuda, fica em casa, faz a ceia, fica no sofá, no jornalismo não. Dia de Natal a gente trabalha, Ano Novo a gente trabalha, primeiro do ano a gente trabalha. Mas quando você diz, Mari, do que é que você abdicou? Eu abdiquei muito desse tempo, porque tempo é algo muito valioso. Tempo com a família, tempo com os amigos. Mas eu comecei a abdicar há muito tempo. Porque abraçar essa oportunidade foi abdicar. Eu comecei abdicando do sono. Isso me custou muito. Mas como eu não morava em Natal, eu precisava acordar muito cedo para chegar no trabalho. E eu precisava dormir muito tarde, por causa da faculdade. Então eu saía de casa por volta de 4h30, pegava o ônibus, ia pra rádio. Depois desse período na TV, eu já vinha pra faculdade. E aí eu dormia pelos cantos, tô encostada numa parede, às vezes numa rede. Eu não gosto muito de rede, mas eu ia porque eu tava com sono. E aí ia pra aula. E depois eu tinha que pegar o ônibus para voltar para São José. E que eu conseguia dormir era coisa de 1h. E a minha carreira, ela precisou de mim mais próxima. Tipo, você vem ou você não vem? E eu fui. Eu vim. E isso me custou o meu lar. Isso me custou o lugar onde eu nasci. Me custou o convívio diário com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Me custou os meus animais de estimação. Me custou muitos amigos na minha cidade. E segue me custando muito. Mas também segue me presenteando todos os dias com muitas coisas boas que enchem o meu coração. Eu me vejo sempre sem poder parar, sem poder ter uma pausa, sem poder ter um lazer. Minha cabeça tá sempre pensando em qual é o próximo passo, o que é que eu preciso fazer? Eu tô atrasada, mas eu não tô. Uma parte de mim sabe disso. Ela fica ali escondidinha. Então, pausas que me doem, que a vida me obriga a ter, é porque eu não sou de ferro, eu sou um ser humano de carne e osso. E eu adoeço. Mas adoecer pra mim, é um castigo. É um castigo. Qualquer gripezinha, qualquer coisa, porque assim, trabalho com a voz. Então, se vem uma gripe, uma faringite, uma amidalite, qualquer coisa que mexa aqui, que a voz fique fanha, que não fica aquela coisa que é a minha voz normal. Então,
Ter que me ausentar por causa de doença me irrita. Eu amo a minha rotina, mas pausas são necessárias. Mas eu detesto quando a vida me obriga a pausar. Chegou um ponto da minha rotina, mesmo tão breve, que eu disse, ei, peraí, eu realmente estou apenas trabalhando, eu não estou respirando, e eu comecei a ficar um pouco mais ansiosa. E isso era por quê? Porque eu acordava e ia olhar os grupos, eu ia dormir olhando os grupos, eu estava sempre ali, sempre consumindo mais notícia, lendo blog, lendo jornal, e consumindo notícia, e muitas das notícias que nós consumimos, que nós precisamos falar, não são notícias positivas. Quando eu percebi isso, que eu acordava vendo isso, uma das pausas que eu me dei e me dou todos os dias é não consumir isso assim que eu acordo. Então, para mim, acordar já é uma primeira pausa, mesmo tendo que seguir os horários, a rotina. Quando eu chego na TV, que eu vou me preparar, então fazer minha maquiagem, meu cabelo, ainda assim, para mim é um momento de pausa. Por quê? Porque costumeiramente eu ainda estou sozinha no camarim. Então eu boto as minhas músicas, você vai escutar com certeza Roberto Carlos, Rita Lee, porque eu adoro essas músicas, uma coisa bem oitentista, bem jovem guarda, é o meu momento. E aí eu adoro me maquiar, pra mim também é uma terapia, então eu adoro passar meia hora ali só colocando coisinhas no rosto. Isso pra mim é um momento de pausa. Ao final do dia, depois dessa conversa com a minha mãe, eu também tenho minha pausa, que é, e eu inclusive digo pra ela num dos áudios, olha, cheguei, contei tudo, agora eu não vou consumir notícia nenhuma. Às vezes ela até me manda, você viu isso? Não vi. Não vi, amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. E aí eu não consigo notícia nenhuma, eu faço o quê? Eu vou fazer o que uma jovem de 21 anos faz, qualquer pessoa faz, que é olhar abobrinha nas redes sociais. Gente, eu adoro a fofoca de famoso. Às vezes eu me sinto tão fútil de olhar isso. Eu tava esperando pra vir pra cá, eu tava olhando, sabe o quê? Virgínia e Vini Júnior. Mas eu adoro acompanhar uma fofoca dessa porque me tira assim, ó, do cotidiano. E aí tem alguns outros momentos, como ir pra academia, gosto muito de ir à missa, também sou católica, gosto de ir à missa, e aí eu desligo mesmo o celular e pra mim é um momento de pausa. E não posso deixar de falar no momento que eu tô com a minha família ou com os meus amigos, pra pausar. Isso é muito bom. Eu diria pra Mariana, tudo passa. Muito já passou, muito vai passar. As coisas estão dando certo e você está aprendendo dia após dia. Especialmente a pausar. O tempo vai passando e você vai vendo que, por mais que seja maravilhoso, tudo que a gente vive seja deslumbrante, pausar também é bom, também é gostoso. Você tem um momento ali, sabe? Só pra ser humano. Diria isso. É necessário e você não perde por pausar. Acrescento. Mas se você não pausar, você se perde de si.